Então, a partir do versículo 10, 1 Coríntios 3, a partir do versículo 10 até o 15, a palavra de Deus vai nos dizer assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, detrimento ou prejuízo, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Queridos, é um texto que às vezes dá muita dificuldade de entendermos aqui o que quer dizer este ser salvo através do fogo. O que é ser salvo através do fogo? Essa era a pergunta que eu ia fazer inicial, mas vou fazer agora. Se não der tempo os irmãos responderem, a gente vai estar já refletindo aqui na palavra de Deus, fazendo essa meditação. O que é ser salvo através do fogo? É ser salvo pela fé, sem precisar ter mudança de vida? Por que eu estou falando isso? Porque alguns leem um texto e vão interpretar desta forma: que não preciso mudar de vida, eu me converto, aceito Jesus como Senhor, abraço a fé, mas muitos continuam com aqueles velhos costumes, né, do velho homem, aquele homem mundano, de como vivia no mundo, e a pessoa não se transforma, não muda a vida. Então o que seria ser salvo através do fogo? É ser salvo apenas pela fé, porque ele creu, porque ele teve fé, mas ele não mudou a sua vida, não houve uma mudança de vida, não houve uma transformação em sua vida. Isso é ser salvo pelo fogo, é dessa forma? O que você acha? Ser salvo através do fogo é ser salvo pela fé, mesmo praticando um pecadinho aqui, outro pecadinho ali? Não abandona o pecado de uma vez? Não estou dizendo que nós nos tornamos perfeitos quando aceitamos a Jesus. Nós continuamos com as nossas imperfeições, nós vamos errar aqui, vamos errar ali, vamos sempre estar cometendo algum tipo de pecado, mas o importante é que você não permaneça nesse pecado, que você reconheça-o e confesse-os diante de Deus e se arrependa naquele mesmo momento e não volte a praticá-los mais. Mas tem pessoas que acham que ser salvo aí pelo fogo, segundo o texto que nós lemos, seria ser salvo pela fé, mesmo praticando um pecadinho aqui, outro ali. Você acha que é isso, ser salvo pelo fogo? Ser salvo através do fogo é ser salvo pela fé sem a prática das boas obras? Eu não preciso praticar as boas obras. Independentemente das obras que faço ou não, somente a fé me salva. Isso seria ser salvo através do fogo? Só pela fé, sem a necessidade de praticar as boas obras? O que é que você acha? Ou será que ser salvo através do fogo são aqueles que são fiéis a Deus, são fiéis à palavra, praticam também as boas obras, porém as praticam com motivações erradas? Seria esses que seriam salvos através do fogo? Eles renunciaram ao pecado, eles são fiéis a Deus, fiéis à palavra, eles praticam as boas obras, porém eles as praticam com motivações erradas, não com as verdadeiras motivações que deveriam estar praticando. O que você entende por ser salvo através do fogo? Segundo o texto que nós lemos em 1 Coríntios 3, do versículo 10 ao 15. No versículo 13, inclusive vai dizer assim: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Que dia é esse que a Bíblia está se referindo? Aquele grande dia, o dia do Senhor, o dia em que Jesus voltará pela segunda vez para levar os salvos e julgar as suas obras. Esse julgamento será dos salvos, não será de quem não foi salvo. Quem não foi salvo já teve a sua condenação, já teve ali a sua punição. Então o versículo 13 aqui de 1 Coríntios 3, versículo 13 diz: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia do Senhor a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará.
Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse fundamento é Jesus. Se permanecer a obra de alguém que sobre este fundamento em Jesus, foi edificado, este irá receber galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá dano, ele sofrerá detrimento, prejuízo. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. O que é galardão? Você pode estar até se perguntando aí, querido. Galardão, o que é isso? Talvez você nem nunca tenha ouvido falar. Outros já ouviram falar. Mas na verdade, galardão aqui se refere a recompensas que aqueles que forem salvos receberão lá no céu. Esse galardão está reservado para aqueles que forem salvos, que estiverem no céu, na vida eterna. Não me pergunte como será esses galardões, que eu também não sei, porque a Bíblia não revela. Como será esse galardão, esses galardões que Deus dará a cada um segundo as suas obras? Não sei. Não estou também aqui interessado em ficar especulando isso, porque eu sei que tudo que vem de Deus é bom. Tudo que vem do Senhor é bom e é maravilhoso para nossas vidas, aos nossos olhos. Então nós devemos fazer questão de sermos cada vez mais galardoados por Deus quando estivermos lá no céu. Você quer receber galardões? Galardões são recompensas por algo que nós fizemos. Tratando-se aqui do contexto, são recompensas dadas àqueles que fizeram a obra de Deus, que foram consideradas como ouro, prata ou pedras preciosas. Outros vão fazer a obra de Deus também, mas essas obras vão ser consideradas, quando passarem pelo fogo, vão serem consideradas como madeira, feno ou palha. Feno é capim. Vai ser consideradas como madeira, capim ou palha. E elas serão queimadas. Todavia estes serão salvos, porque fizeram a obra, mesmo por motivações erradas, fizeram a obra. Então, na verdade, aqui o texto ele não está falando sobre quem vai ser salvo ou quem vai deixar de ser salvo. O texto fala sobre galardões, sobre galardão, que é aquela recompensa que cada salvo irá receber de acordo às suas obras, depois de salvo. O texto aqui não está questionando, vai ser salvo porque fez as obras, vai deixar de ser salvo porque não fez as obras. Não é isso que o texto está tratando. A princípio aqui, o texto considera que todos fizeram a obra de Deus. Todos aqueles que fizeram a obra de Deus, primeiramente abraçaram a fé, pela graça foram salvos através da fé, e o texto vai estar julgando a obra de cada um. Todos praticaram as boas obras. Só que umas vão ser consideradas como ouro, prata e pedras preciosas, e outras como madeira, feno e palha. Então o que está sendo julgado aqui não é a salvação, e sim as obras daquele que foi salvo. Inclusive lá em Apocalipse 22, no versículo 12, o próprio Jesus vai dizer assim, Apocalipse 22, 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Olha só, Jesus está dizendo que vem sem demora, e com ele está o quê? O galardão. O galardão, a recompensa que ele tem para retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus está falando aqui sobre aqueles que já tinham sido salvos. Está se referindo aos salvos. Jesus não está se referindo àqueles que estão indo para o inferno, que estão indo para a perdição. Vai receber galardão. A Bíblia está sempre falando sobre galardão. Várias passagens da Bíblia você vai ouvir falar sobre galardão. O próprio Jesus fala sobre galardão aqui em Apocalipse 22, versículo 12. Dizendo que vai retribuir a cada um quando ele vier com um galardão segundo a obra que cada um tiver feito. Aqui ele não está falando das obras da lei, nós não estamos aqui falando das obras da lei, que Paulo combate com tanta ênfase ali nos livros de Romanos e de Gálatas. A gente está falando aqui das obras do Espírito Santo, obras no Espírito de Deus, que está lá em Gálatas 5, 22. Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito, e essas são as obras que devemos praticar para com o próximo. Amor, alegria, paz, longanimidade. Você é uma pessoa que exerce a longanimidade para com os outros,
Longanimidade é o mesmo que paciência. Você tem sido paciente com o seu próximo? Você tem praticado a bondade, a benignidade? Você tem praticado a fidelidade a Deus, a mansidão para com os outros e o seu domínio próprio? Frutos do Espírito Santo. São as boas obras do Espírito que todo servo de Deus deve. Ele não tem escolha, ele não tem opção, ele deve praticar. E a prática dessas boas obras vai evidenciar a fé que você diz que tem em Jesus. Se você diz que tem fé e não pratica essas obras, na verdade você não tem fé. Você acha que tem fé, que crê, e essa fé, nós vamos ver lá na frente, que uma fé sem a prática das boas obras do Espírito, essa fé não vai ter poder nem mesmo de nos salvar. Mas nós vamos falar mais isso mais lá para frente. Então aqui, como eu disse, não está falando das obras da lei, aquelas obras que tínhamos que praticar para termos nossos pecados justificados. Nós tínhamos que matar um animal, derramar o seu sangue para que Deus perdoasse os nossos pecados. Na verdade, quem matava não era nós, era o sacerdote. Nós levávamos até a presença do sacerdote e o sacerdote fazia então esse sacrifício com aquele animalzinho sem defeito, inocente, derramava o seu sangue para que através daquele sangue nós tivéssemos no Antigo Testamento os nossos pecados perdoados. Aquele animalzinho ali já representava o sacrifício de Jesus na cruz. Lá na frente iria ser derramado o sangue de um inocente por todos os nossos pecados, por todos os pecados da humanidade. Então Deus mandava que se pegasse um animalzinho sem defeito e que derramasse o seu sangue, um sangue inocente, pelos pecados de um pecador. Então ali eram as obras da lei. Hoje não se precisa mais fazer essas obras da lei, esses rituais, porque Jesus foi o Cordeiro que foi derramado o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. Jesus já fez esse sacrifício, então não precisamos mais matar um cordeirinho, derramar o seu sangue para nossos pecados ser perdoados. Isso era feito antes de Jesus vir. Então nós não estamos falando aqui de obras da lei, nós estamos falando de obras do Espírito Santo, aquele que pratica a obra de Deus. Em 1 Coríntios 3 ali trata-se do julgamento dos salvos, justamente que além da fé eles fizeram o quê? Fizeram a obra de Deus, praticaram a obra de Deus. Lembrando, queridos, que nós não somos salvos pelas obras. Vou enfatizar isso aqui porque muitos vão estar levando por esse lado. Ele está pregando salvação pelas obras. Não, ninguém é salvo por obras. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, pela graça, mediante a fé em Jesus. Mas eu quero lhe dizer também que nós não somos salvos pelas obras, mas a fé sem obras também, ela não salva. A própria Bíblia vai nos dizer isso aí, que a fé sem as obras, ela não salva. A fé sem as obras é uma fé morta. As duas coisas, elas devem andar juntas. Devem andar juntas. Nós vamos, por exemplo, ter um exemplo aqui na vida de Cornélio. Nós vamos trazer esse exemplo. No livro de Atos, capítulo 10, diz que morava ali na cidade de Cesareia um homem chamado Cornélio. Quem era Cornélio? Centurião da corte chamada italiana. E a Bíblia vai nos dizer aí em Atos capítulo 10, no versículo 2, por exemplo, vai dizer que Cornélio era um homem piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas e que de contínuo orava a Deus. Olha só, 4 qualidades aqui na vida de um homem que nem conhecia Jesus, não sabia nem quem era Jesus, nem tinha ouvido falar em Jesus. E olha que para nós encontrarmos essas qualidades na vida de um cristão, de um servo de Deus, hoje em dia, às vezes dá trabalho, às vezes é difícil você achar essas 4 qualidades que havia na vida desse homem chamado Cornélio, que nem conhecia Jesus, mas era temente a Deus. Aí em Atos capítulo 10, versículo 2, diz que ele era um homem piedoso, um homem temente a Deus, um homem que fazia muitas esmolas ao povo e um homem que de contínuo orava a Deus, homem de oração, homem dado à oração, homem piedoso, temente a Deus, fazia muitas esmolas, fazia a obra de Deus, ajudava o próximo. 4 qualidades que é tão difícil às vezes nós encontrarmos nos filhos de Deus,
aqueles que têm Jesus, que diz que tem Jesus, que crê em Jesus, que é de Jesus. Agora, mesmo com estas qualidades, é isso que eu quero enfatizar, que ninguém é salvo pelas obras. Porque mesmo com essas qualidades aí, Cornélio, ele iria para a perdição, iria para o inferno. Porque essas obras todas que ele estava fazendo aí, não iria lhe conceder a salvação. Suas obras, elas não seriam consideradas nem como madeira, feno ou palha. Porque muitos vão ter as suas obras consideradas como madeira, feno e palha, mas estes irão ser salvos. Porque fizeram a obra, mas criam em Jesus, mas fizeram a obra para se autopromoverem, não foi para a glória de Deus, foi para se autogloriarem. Mas Cornélio aí, as suas obras não seriam nem consideradas como madeira, feno e palha. Por quê? Porque ele não conhecia Jesus, ele não cria em Jesus, ele não exercia essa fé na pessoa de Jesus. E a gente vai ver aí, que Deus levanta um homem, envia até Cornélio um homem para que esse homem pregasse. Eu estou resumindo a história, você pode ler, é uma história muito bonita, Atos capítulo 10, a vida de Cornélio. Deus envia um homem para que pregasse Jesus para Cornélio e para toda a sua casa, e eles se convertem, eles entregam as suas vidas para Jesus. Esse homem que Deus envia lá é o apóstolo Pedro. Pedro é enviado, em uma visão que ele tem, Deus ordena que ele vá até a casa de Cornélio e pregue Jesus para Cornélio, porque Cornélio precisava da salvação. Cornélio precisava ser salvo. Era um homem que praticava as boas obras, era um homem piedoso, sim, um homem temente a Deus, fazia muitas esmolas e homem de oração, de contínuo ele orava a Deus, é o que diz aí em Atos capítulo 10, versículo 2. Mas era um homem que não tinha salvação, ia para a perdição, ia para o inferno. E Deus envia Pedro lá para pregar Jesus, ele aceita Jesus, ele recebe Jesus em sua vida como Senhor e Salvador, e ele recebe a salvação. Agora, uma coisa não isenta a outra. Ele continuou sendo um homem piedoso, temente a Deus, que fazia muitas esmolas, que de contínuo orava a Deus, ele continuou fazendo a obra do Senhor. E a gente vê muitos, às vezes, dizendo que tem Jesus e cruza os braços, achando que não precisa fazer mais nada, se acomoda, aquela fé sem obras. Então as obras sem a fé não salva, era o caso de Cornélio, tinha obras, mas não tinha fé, a fé em Jesus, então não ia ser salvo, e vice-versa. Muitos têm a fé em Jesus, mas não têm obras, não pratica as boas obras, também não salva. As duas coisas têm que andar juntas. As duas coisas têm que andar juntas. Pode ser que alguém somente com a fé seja salvo? Pode. Nós vamos também falar sobre isso mais na frente. Temos um exemplo clássico aí na Bíblia, que é do ladrão na cruz. Quais foram as obras que o ladrão praticou depois que entregou a vida dele para Jesus? Nenhuma. Mas porque ele morreu em seguida. Ele não teve nem chance de praticar as boas obras, de fazer a obra do Senhor. Ele não teve a oportunidade. Morreu em seguida. Muitos estão morrendo em seguida. Aceita Jesus, entrega a sua vida para Jesus hoje e em seguida ele está morrendo. Vai ser salvo. Não tem nenhum problema em entendermos isso aí. Mas aquele que entrega a vida para Jesus e permanece vivo e vai viver uma vida mais para si do que para o reino de Deus, esse aí vai prestar contas, querido. Olha o que diz em Tiago 2, versículo 14, por exemplo. Queridos, em Tiago 2, versículo 14, a palavra vai dizer assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver as obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Não tem nem o que interpretar aqui, porque o texto já é autointerpretativo. Ele diz aqui: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? E Tiago vai explicar aqui que não. Tem fé, mas não tem obras, não salva. Tem obras e não tem fé, também não salva. As duas coisas têm que estar juntas. Tem que andar juntas. Por mais que você seja bom, eu vou enfatizar, por mais que você pratique as boas obras, se não fosse a graça de Deus, as misericórdias de Deus derramadas sobre as nossas vidas, para que a sua graça manifestada na pessoa de Jesus, do seu Filho, viesse até nós e nos salvasse, nós iríamos para o inferno. Por mais bonzinho que você fosse,
que nós fôssemos, nós iríamos para o inferno. Então, é através da graça que somos salvos mediante a fé em Jesus. Agora, essa fé tem que ser uma fé prática, não pode ser uma fé teórica. Eu não posso... Aí você fala assim às vezes, mas existe aquele que recebe Jesus, que aceita Jesus e fica de braços cruzados, que não faz a obra? Eu não acredito. Acredite, irmãos, existe. Existem pessoas que recebem a palavra no seu coração, crê, entrega a vida dele ali para Jesus, mas depois resolve viver a vida mais para si do que para o próprio Jesus, do que para o próprio reino de Deus. É por isso que Jesus vai dizer lá em Mateus 6:33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando ali a respeito do comer, beber e se vestir. Vocês querem essas coisas, o homem anseia por essas coisas, mas Jesus está dizendo, não se preocupem com essas coisas, deixa que o vosso Pai Celeste se preocupe, mas você precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que estas coisas vos sejam acrescentadas. Por que Jesus disse isso? Porque nós somos tendenciosos, mesmo entregando as nossas vidas para Jesus, nós somos tendenciosos a buscar em primeiro lugar as nossas próprias vontades, os nossos próprios prazeres, a vivermos o que queremos viver para agradar a nós mesmos. Muitas vezes temos Jesus, nos convertemos, nos tornamos cristãos e não estamos em primeiro lugar preocupados em fazer a obra de Deus. Muitos vivem para si próprio, querem Deus para servi-lo, para Deus lhe dar as coisas, para Deus abençoar suas vidas, mas muitas pessoas não estão preocupadas em servir, estão mais preocupadas em serem servidas. Vão atrás de Deus para serem servidas, para serem abençoadas. Nada contra em ir atrás de Deus para ser abençoado, para ser servido, para Deus. O próprio Deus manda que nós peçamos a Ele. Não andemos ansiosos por coisa alguma. Está lá em Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas devemos colocar diante de Deus todo o nosso anseio através das nossas petições, com oração e súplica. Mas, queridos, nós devemos viver mais para servir do que para estar sendo servido. E muitos vivem mais para serem servidos. Pedem mais do que perguntam a Deus o que é que Deus quer que Ele faça. E Tiago vai nos trazer essa palavra aí, em Tiago 2, versículo 14. Qual é o proveito que se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Tiago vai dar um exemplo ali, em Tiago 2, versículo 15, que se tiverem alguns irmãos passando fome ou necessidade de roupa e de alimento, e muitos orarem, dizendo que desejam o bem, que eles viajem em paz, que fartem e tal, aí Tiago vai dizer, qual é o proveito que há nisso? Vocês apenas oram, vocês não dão a eles o que eles estão precisando, o alimento e o vestuário. E Tiago traz esse exemplo bastante claro aí, em Tiago 2, versículo 15. Uma fé sem obras é uma fé morta. Tiago vai trabalhar isso. E ele chega a dizer aqui uma palavra ainda mais dura no versículo 24, Tiago 2, 24. Ele diz assim, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Ele não descartou a fé aqui, mas ele enfatiza, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Diferente do que a gente vê muitos irmãos pregando hoje, né? Muitos irmãos pudessem modificar esse texto aqui, ó, em Tiago 2,24, ele ia colocar assim, verificais que uma pessoa é justificada por fé somente e não por obras. Muitos irmãos, se pudessem, modificavam esse texto, mas está na palavra, ninguém pode modificar, ninguém tem esse direito, ninguém pode alterar a palavra de Deus. Na palavra de Deus está escrito, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Não somente por fé. Uma coisa está ligada à outra. Verifique que no texto que nós lemos aí em 1 Coríntios 3, do versículo 10 ao 15, está falando de todos que praticaram a obra de Deus, eles estão sendo salvos. Agora, uns vão receber galardão e outros não. Mas não está dizendo aqui que ninguém foi perdido, mesmo aqueles que a sua obra, ao passar pelo fogo, a sua obra foi queimada.
porque eram obras consideradas semelhante à madeira, feno ou palha. Mesmo esses que tiveram suas obras queimadas, reprovadas pelo fogo, porque eram consideradas como madeira, feno e palha, esses foram salvos, mas fizeram a obra. Aqui está falando de galardão. Agora, aqueles que as suas obras foram consideradas como ouro, prata e pedras preciosas, esses daí foram purificados e receberão galardões ao entrarem nos céus. Você quer ter as suas obras consideradas ouro, prata ou pedras preciosas? Então que nós possamos nos examinarmos para vermos que tipo de obras nós estamos fazendo e desenvolvendo. Mas o importante é que faça. O importante é que faça. O não fazer, você vai entrar nessa de fé sem obras. E a fé sem obras, ela é morta e não pode salvar ninguém. Ah, mas muitos estão fazendo a obra ali para se aparecerem, para se amostrarem. Mas ele está fazendo. Vai ser considerada, talvez, a gente não está aqui para estar julgando ninguém, quem vai julgar é o Senhor no dia que ele voltar, mas ele está fazendo. Ele pode até estar fazendo um tipo de obra que está sendo considerada madeira, feno ou palha. Pode até ser queimada no dia que o Senhor voltar, ser queimada pelo fogo, vai ser reprovada. Mas o importante é que ele está fazendo. E ele renunciou ao pecado. Ele renunciou ao pecado, o problema é que as obras que ele faz com motivações erradas. Então, quem será salvo pelo fogo? É o cristão que está vivendo no pecado, um pecadinho aqui, outro ali? Não. É o cristão que está fazendo a obra, mas mesmo por motivações erradas, ele renuncia ao pecado. Ele não pode estar no pecado. Porque muitos podem pensar assim, bom, eu não sou aquele crente autêntico que gostaria de ser, eu ainda cometo pecado aqui, outro ali, eu não abandonei ainda certas práticas de pecado, mas eu faço a obra. Infelizmente tem muitos que estão pensando assim, a minha obra vai ser queimada, mas eu vou ser salvo, porque eu faço a obra, e vive no pecado, meu irmão. Está ali querendo compensar a obra que faz para o Senhor, querendo compensar pelos pecadinhos que ele está cometendo no seu dia a dia. Ele acha que é pecadinho, mas para Deus, meu irmão, pecado é pecado. Pecado é pecado. Então esses não vão nem passar por esse tribunal aqui para serem julgadas as suas obras, porque eles vivem no pecado. Por mais que faça a obra, estejam querendo compensar uma coisa com outra, eles não vão passar. Aqui em 1 Coríntios 3 está dizendo os julgamentos dos que são salvos, aqueles que renunciaram o pecado, que são fiéis à palavra e que fazem a obra de Deus. Só que uns fazem procurando fazer para se autopromoverem, para tirarem proveito do Evangelho, proveito da situação. Outros fazem para que Deus seja glorificado. Esses que fazem para Deus ser glorificado, para promover o reino de Deus, o intuito é esse. As obras desses serão consideradas como ouro, prata ou pedras preciosas. Receberão galardões. Mas aqueles que mesmo fazendo a obra, renunciaram o pecado, estão fazendo a obra, vivendo para o Senhor, fazendo a obra, mas fazem com motivações erradas, para tirarem proveito da situação, para se autopromoverem, estes serão salvos porque renunciaram o pecado, vive para Deus, vive para o reino, está fazendo a obra, mas está fazendo por motivações erradas. São obras consideradas madeira, feno ou palha, que serão queimadas e não receberão galardões ao entrarem no céu. Então, faça a obra, mas não espere que uma coisa esteja compensando a outra. Aquele pecado que às vezes você está cometendo aqui, um pecadinho ali, abandone, renuncie, porque a única coisa que tem poder de nos separar de Deus, de nos separar do amor de Deus, é justamente o pecado. Aquilo que é pecado diante do Senhor. Às vezes o mundo pode até dizer para você, não, isso não tem besteira, ou isso não tem problema, isso é uma besteira. Deus quer que sejamos felizes, não importa. Isso aí não importa, meu irmão. Você vai ser feliz, é isso que Deus quer, não, meu irmão. O que é pecado diante de Deus. E a única coisa que tem força de separar o homem da presença de Deus é a força do pecado. Olha o que diz em Isaías 59, no versículo 2. Em Isaías 59, versículo 2, vai dizer assim: as vossas iniquidades... O que é iniquidade? É o pecado daquele que conhece a Deus. O iníquo é aquele que conhece a Deus e pratica o pecado. Então,
Isaías 59, versículo 2 diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que ele não vos ouça. Então não adianta você ser um fazedor da obra de Deus, ajudar. Você pode estar também perguntando o que é fazer a obra de Deus. Em resumo, tá? Vou trazer um resumo. Em resumo, fazer a obra de Deus é você amar a Deus sobre todas as coisas, dizendo não para aquilo que é errado. Vem a proposta de você mentir para levar vantagem em alguma coisa, você diz não porque você ama a Deus sobre todas as coisas. Vem a proposta de você receber uma propina para liberar algo, e a propina é bastante vantajosa, e você diz não porque você ama a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Fazer a obra é isso, e também amar o seu próximo como a si mesmo. É você estar sempre vivendo uma vida mais para servir do que para ser servido, porque Jesus diz isso. O Filho do Homem veio não para servir, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Então fazer a obra de Deus é amar a Deus primeiramente sobre tudo, sobre todas as coisas, e amar o seu próximo como a si mesmo. Então quando você, por mais que você esteja fazendo a obra, e tem muitas pessoas de coração bom, tem muitas pessoas aí que têm um coração muito bom, ajuda muitas pessoas, mas em compensação está vivenciando também algum tipo de pecado. Está fazendo a obra que Deus quer que ele faça, amando o próximo, mas também não abandona o pecado. E se há uma coisa que nos separa do amor de Deus, de acordo com aqui em Isaías 59, versículo 2, é as nossas iniquidades, são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, queridos, os salvos pelo fogo são aqueles que são fiéis, né? São fiéis à palavra de Deus e que praticam as boas obras. São fiéis, renunciaram, né? Renunciaram ao pecado, renunciaram a tudo aquilo que Deus abomina, praticam também as boas obras. Porém, eles praticam essas boas obras com motivações erradas, para se autogloriarem, se autopromoverem e para tirarem proveito de alguma forma do Evangelho e daquela situação. Esta obra ela vai ser queimada, ela vai ser comparada à madeira fenopalha. Contudo, ele vai ser salvo, porque ele renunciou ao pecado, ele está sendo fiel a Deus e ele está praticando as boas obras, ainda que de forma errada, motivações erradas. Olha o que Paulo vai nos dizer aqui, em Filipenses 1, versículo 15, de alguns que estavam ali fazendo a obra de Deus com motivações erradas, obras consideradas madeira fenopalha. Você vai ver aqui um exemplo. Paulo vai trazer para nós aqui um exemplo. Filipenses capítulo 1, versículo 15 em diante diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Vou dar um pause aqui. Paulo estava preso em Roma, queridos. Estava preso. Quando ele usa a expressão aqui em cadeias, né? Ele vai usar essa expressão aqui, você vai ver, hein? Estou em cadeias, é porque ele estava preso em Roma. E ele diz aqui que muitos estavam fazendo a obra. Ele estava preso, mas muitos estavam lá fora fazendo a obra. E ele começa dizendo: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Então tinha aqui alguns que estavam pregando a Cristo, fazendo a obra de Deus, meu irmão, mas obra considerada madeira fenopalha. Porque, como Paulo diz aqui no versículo 18, todavia o que importa, uma vez que Cristo, de qualquer maneira, está sendo pregado. Filipenses 1,18, Paulo diz isto. O que importa? O que importa é que Cristo está sendo pregado. De qualquer maneira, ele está sendo pregado. Seja por pretexto, seja por verdade,
Também com isto eu me regozijo e sempre me regozijarei. Paulo está dizendo, deixai-os. O que é que Paulo está dizendo aí? Para que deixe eles pregar, ainda que a obra deles irão ser consideradas como madeira fenopalha, porque uns estão pregando por pretexto, para se beneficiarem do Evangelho, para se beneficiarem da situação, muitos é até mesmo por dinheiro, e Paulo está dizendo, olha, o que importa? Uma vez que Cristo de qualquer maneira está sendo pregado, seja lá por pretexto, por verdade, também com isto me regozijo e sempre me regozijarei. Então, estes serão salvos, porque renunciaram o pecado, estão sendo fiéis à palavra, estão vivendo uma vida para Deus, estão até fazendo a obra, porém, motivações erradas. Você pode estar dizendo, eu faço a obra de Deus, não estou aqui, não estamos aqui para julgar a obra de ninguém, quem vai julgar é o Senhor. Mas nós estamos aqui trazendo uma reflexão, mediante a palavra de Deus. A obra que nós estamos fazendo está sendo para glorificar e para promover a quem? A nós mesmos? A obra que você se sentiria satisfeito em fazer a obra de Deus e não estar divulgando? Em não estar recebendo tapinha nas costas, elogios, sendo honrado lá na frente, talvez da igreja ou de algum palco? Você se sentiria bem? Se sim, joia, sua obra vai ser considerada ouro, prata ou pedras preciosas. Mas tem pessoas que estão fazendo a obra querendo elogios do homem, querendo tapinhas nas costas, querendo ser honrado aqui na esfera humana. Esses aí para Deus, se tiverem renunciado ao pecado, eles vão até ser salvos, porque creem em Jesus e estão fazendo a obra, mas não receberão galardão nenhum, porque a obra vai ser queimada. É obra que está sendo considerada como madeira fenopalha. Que tipo de obra você está fazendo? Que tipo de obra que nós estamos desenvolvendo? Então são pessoas que fazem a obra, não vivem no pecado e vão só apenas deixar de ter galardão, mas tem outros que nem a obra está fazendo. E nós vamos ver aqui um exemplo de obras que serão queimadas também. Essas pessoas serão salvas, mas veja o que Jesus diz em Mateus capítulo 6, no versículo 1. Jesus vai dizer assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Tem muitas pessoas aí exercendo a sua justiça, a sua obra, quando Jesus diz aqui, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Ou seja, guardai-vos de exercer as vossas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Porque de outra sorte, vocês não terão galardões junto de vosso Pai Celestial. Então são pessoas que vão fazer a obra, mas querem ser vistos pelas pessoas. Se não serem vistas pelas pessoas, se as pessoas não estiverem vendo o que ela está fazendo, elogiando, elas se desmotivam, deixam às vezes até de fazer. Madeira, feno e palha é o tipo de obra que essa pessoa está fazendo. E outra coisa, Jesus está dizendo aqui que a pessoa será salva, mas não terá galardão. Ele diz: de outra sorte vocês não terão galardão junto a vosso Pai Celestial. Poderão até ser salvas, porque creram em mim, abandonaram o pecado, renunciaram ao pecado, mas a obra que estão fazendo é para serem vistas pelos homens e não por Deus. Então, em 1 Coríntios 10:31, vai estar nos dizendo o seguinte: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Meu irmão, o que você anda fazendo é para a sua própria glória ou para a glória de Deus? 1 Coríntios 10:31 está falando: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa qualquer, seja qualquer coisa que você venha fazer na sua vida, isso tem que refletir a glória de Deus. Tem que ser para a glória de Deus, não para você se aparecer, não para você querer ser o bambambam, o cara, ser elogiado no meio das pessoas. Você quer que a sua obra seja queimada ou não? Você quer que a sua obra seja considerada diante de Deus como madeira, feno, palha, ou como ouro, prata e pedras preciosas? Se você não quer que a sua obra seja queimada, veja o que Jesus vai dizer em Mateus 6, versículo 2.
Jesus diz assim: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, Ele te recompensará. Se você não quer, meu irmão, ter sua obra queimada, considerada madeira, feno, palha, siga as instruções que Jesus está dizendo aqui. Faça a sua obra em secreto, porque Deus que está em secreto vendo, Ele irá te recompensar. Ele vai te recompensar com galardões. E outra, esses galardões você pode também traduzir por bênçãos de Deus aqui ainda na terra. Não é só quando morrer e viver eternamente ao lado de Deus. Você vai ser abençoado aqui também. Quando você faz em secreto para glorificar apenas o nome de Deus e não o seu próprio, você vai receber bênçãos aqui e galardões lá. Deus sempre irá recompensar aquele que faz a sua obra e fica em secreto. Aquele que faz tudo para a glória dele e não para a sua própria glória. Tem pessoas que infelizmente fazem muito, pratica a boa obra. É uma pessoa boa, mas está fazendo para a sua própria glória. Inclusive, um dos primeiros requisitos que Jesus exigiu de nós quando Ele veio aqui e viveu aqui por 3 anos e pouco, Ele disse lá em Mateus 16, 24, olha, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. Se nós queremos ir após Jesus, se nós queremos andar com Jesus, se nós queremos que Jesus esteja em nós, em nossas vidas, Ele diz, se alguém quiser vir após mim, primeira condição, negue a si mesmo. Ninguém pode viver para si mesmo. É a primeira condição que Cristo coloca. Mas tem muitas pessoas que querem ir após Jesus, serem discípulos de Jesus, mas querem viver para si mesmo. Não querem negar as suas próprias vontades, não querem negar os seus próprios desejos, porque ele só acha que só vai ser feliz se ele realizar os seus próprios desejos, se ele realizar suas próprias vontades. E Jesus foi bem claro, em Mateus 16, 24, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. Se você não está disposto a negar a você mesmo, a negar as suas vontades, a negar os seus desejos, você não tem condições de se tornar um discípulo de Jesus. E só é abençoado, só tem vida abençoada aquele que verdadeiramente segue a Jesus, se tornando um discípulo, para que Ele possa não somente abençoar aqui nessa vida, mas nos dar os galardões que haveremos de receber quando entrarmos na glória. Amém? Então, outra obra também que vai ser considerada e queimada e considerada como madeira, feno e palha, é aquela que não é feita com alegria. A pessoa até faz a obra, mas faz por obrigação, faz por necessidade, faz com tristeza. E eu vou encerrar aqui lendo esse versículo que está em 2 Coríntios 9, versículo 7. A palavra de Deus diz assim, olha, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Se você está dando com tristeza, você está dando por obrigação o seu tempo, seja o seu dinheiro, seja o que for, você está dando para a obra de Deus com tristeza ou por obrigação, a palavra de Deus diz que Deus só ama aquele que dá com alegria. Dê com alegria, meu irmão, seja o seu tempo, seja os seus recursos, seja o que for. Dê o que tiver proposto no seu coração, mas dê com alegria, porque a palavra diz aí em 2 Coríntios 9, versículo 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza e não por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Deus abençoe sua vida, que Deus esteja aí abençoando a toda a sua família. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse momento que o Senhor nos concede de estarmos aqui, meditando e refletindo sobre a tua palavra. Que o Senhor abençoe a cada ouvinte que esteve aí nos ouvindo, que esteve nos acompanhando nessa meditação, nesse estudo da Tua Palavra. Que o Senhor atenda a cada clamor nesse momento. Que o Senhor vá ao encontro deles e de toda a sua família. Que o Senhor nos dê um dia e uma semana debaixo da Tua graça e debaixo da Tua proteção, em nome de Jesus.